Dois gigantes na construção de mísseis bélicos, né, estão travando aí uma disputa direta dentro do Brasil. E a maioria das pessoas nem percebeu isso tudo aí. De um lado, né, a maior fabricante de mísseis da Europa, e do outro, um conglomerado bilionário dos Emirados Árabes. E o prêmio dessa disputa entre essas duas empresas, aparentemente, é o know-how tecnológico brasileiro. É isso mesmo, pessoal. E hoje eu vou mostrar como isso tudo começou e o que está em jogo aqui, porque isso pode ser também extremamente positivo aqui para o Brasil, né? Essa construção de mísseis aqui dentro. Então, vamos a esse vídeo incrível de hoje aqui, pessoal. Antes de começar, eu pedido a todos se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem um like de vocês, também ativem o sininho para receber os próximos conteúdos aqui do Esfera Militar. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. A movimentação mais recente veio da MBDA, né, um consórcio europeu formado por Airbus, BAE Systems e Leonardo, considerado aí, né, o maior fabricante de mísseis do continente lá europeu. Durante uma visita oficial ao Brasil, o CEO da empresa, né, anunciou um plano de investimento de mais de 5 bilhões de euros entre 2026 e 2030. Um foco, aparentemente, aí, né, em ampliar a presença e também a produção da companhia em solo brasileiro, né? Então, eles querem ampliar a produção de mísseis aqui dentro do Brasil. E temos que deixar claro aqui no canal também que essa não é uma parceria nova, né? A MBDA já está profundamente enraizada, né, nas Forças Armadas brasileiras. Ela já fornece aí o míssil Meteor, né, dos caças F-39 Gripen, né, da Força Aérea Brasileira. Também o sistema Sea-Septon, né, das fragatas da classe Tamandaré, que vão ser aplicados, né, na Tamandaré. Alguns mísseis Exocet também para o submarino Scorpion, né? E recentemente, né, também foi selecionada pelo Exército para o sistema de defesa aérea EMEDS, né? Que é um sistema já que está em fase avançada e realmente de aquisição, né, e tudo mais pelo Exército Brasileiro. Até vou trazer um pouco mais sobre ele aqui no canal. Só que esse movimento bilionário, né, da MBDA não acontece isoladamente também, pessoal. Ele vem em resposta direta a outro player que está avançando rápido aqui dentro do Brasil, né? O Edge Group. Já falamos várias vezes do Edge Group, né, um conglomerado de defesa dos Emirados Árabes Unidos, formado pela fusão de 25 empresas do setor. E eles também oferecem mísseis, né, e alguns aparatos desse tipo aí. Então é bem interessante essa disputinha que está acontecendo. Em 2023, a Edge comprou 50% da SEAT, né, que é uma empresa brasileira sediada lá em São José dos Campos, especializada, né, em mísseis antinavio de alta tecnologia. Então a SEAT metade da SEAT foi comprada, né? E de lá para cá o grupo árabe aí já investiu bilhões em aquisições de expansão e produção também dentro do Brasil, né? Incluindo a compra aí da fabricante de armamentos não letais, né? Condor no Rio de Janeiro. Então ela está comprando um monte de empresa aqui no Brasil. Isso quer dizer, pessoal, que ela não tem só a intenção, na minha visão pelo menos, né, de vir aqui para o Brasil e colocar uma casinha aqui e falar, a gente vai vender mísseis para vocês. Não, ela quer construir mísseis no Brasil. Ela quer criar um vínculo real com o Brasil. Isso a gente tem que olhar com muito cuidado e também tem que olhar com apreço, né? Já que eles estão trazendo isso, a gente tem que aproveitar um pouco também. E o motivo, né, também de tanto interesse tem um nome e sobrenome, o Mansup. Mansup é um míssil antinavio desenvolvido pela SEAT para a Marinha Brasileira, né? Com alcance de até 70 km e uma versão de longo alcance em desenvolvimento, né? Que seria o Mansup ER, que deve ultrapassar os 200 km, né? O que a gente estima. E esse número não é aleatório, pessoal. 200 km é exatamente o alcance do míssil antinavio da própria MBDA, né? Para vocês entenderem aí a disputa, que hoje, né, domina esse mercado praticamente sozinha. Ou seja, o Brasil, com o apoio dos Emirados Árabes, já está desenvolvendo um concorrente direto para essa tecnologia que os europeus vendem, né, com exclusividade há décadas, né? Isso significa que a disputa estava vigente de um lado, né, que era o lado do Grupo Edge, e agora a MBDA está entrando também aqui dentro do Brasil nessa disputa, mas sempre querendo trazer o Brasil para o lado dessas empresas. Isso aqui é interessante, né? E a gente só tem a ganhar com isso, na minha visão, pelo menos. É por isso que a chegada dos Emirados Árabes acendeu o alerta máximo lá na Europa. A MBDA já fornece sistemas fundamentais para o Brasil, né? Como os armamentos dos caças Gripen e das fragatas Tamandaré, e ver um concorrente entrando justamente no desenvolvimento de mísseis táticos, né, em solo brasileiro, é visto por eles, né, como uma ameaça direta a essa produção que já é consolidada aqui no Brasil. E o Edge, né, o grupo Edge, aparentemente não está parando só por aí, pessoal. O grupo também já sinalizou alguns planos aí de ampliar a produção, né, de outro armamento brasileiro, né, que seria o míssil antitanque MAX 1.2 AC, além de expandir também a fabricação de radares, né, inclusive para uso aí de monitoramento de tráfego aéreo e tudo mais, né, para vigilância de fronteira, que a gente precisa muito, né, pessoal, convenhamos. E isso tudo, como eu falei, é benéfico para o Brasil mesmo. Bem, o resultado prático dessa disputa é uma mudança de status do Brasil. As maiores potências do setor de defesa deixaram de enxergar o nosso país como um simples cliente que compra prateleiras de armas prontas, né? E agora, aparentemente, ele é tratado como uma plataforma industrial estratégica, né? Com uma mão de obra qualificada,
e excelência em engenharia reconhecida internacionalmente. E isso é interessante, né? Como eu sempre digo, formação nacional. Formar engenheiros nacionalmente traz justamente esse tipo de coisa para o Brasil, né? É uma indústria brasileira que cresce em volta do Brasil. Olha, pessoal, sinceramente, né, falando aqui mais diretamente com vocês, essa disputa entre europeus e árabes, né, pode ser muito bom para o Brasil, né, que nem eu falei, isso conversa direto aí com algo que a gente já falou aqui no canal antes, né, e a importância de produzir a tecnologia militar dentro de casa. Se você faz as coisas dentro de casa, se você cria engenheiros dentro de casa, melhora sua estrutura industrial de defesa, você começa a angariar maneiras de você produzir nacionalmente. É assim que começa a se produzir, na minha visão, pelo menos, né, de entusiasta militar e analista, né? É assim que você começa a produzir coisas nacionalmente, trazendo para casa e aprendendo e formando dentro de casa. Quando duas potências globais competem pelo mesmo mercado, o país que está no meio dessa disputa tende a sair ganhando. Investimento entra, tecnologia transferida, empregos qualificados são gerados e o Brasil deixa de depender inteiramente de fornecedor estrangeiro para equipar as suas próprias forças armadas. Além do Mansub, pessoal, também estão na mesa discussões sobre mísseis anticarro, né, de nova geração, munições inteligentes, já até comentamos aqui também no canal, armamentos anti-radiação e sistemas resistentes a guerras eletrônicas, né? Isso é a base industrial, basicamente, de defesa brasileira, se expandindo de verdade mesmo, né, na minha visão. E não é só comprando produtos do lado de fora, né? É realmente transformando eles aqui no Brasil e criando novas oportunidades. Para mim, isso é o ápice mesmo da indústria brasileira se armando ali, se organizando mesmo. Basta saber se esse investimento, vamos dizer assim, né, vai se manter e também vai ser constante, né? Mas claro que existe um ponto de atenção nisso tudo aqui que eu estou falando. Quando conglomerados estrangeiros compram a participação de empresas estratégicas, né, brasileiras, é importante que o Brasil garanta a autonomia tecnológica nesse processo e não fique apenas, né, com a fábrica terceirizada de conhecimento que, no fim das contas, já pertence a outro país. Então o interessante é nunca vender totalmente a empresa, vender uma parte, né, ser pelo menos ali o dono, vamos dizer assim, maior da empresa, né, do que a empresa que está vindo de fora. Afinal, se você quer realmente manter a indústria ativa e pujante aqui no Brasil, né? Mas, pessoal, mesmo com esse cuidado necessário, né, o cenário geral parece bem favorável, né, na minha visão, assim, eu sou um pouco mais otimista nesse caso aqui. O Brasil está deixando, né, de ser só um comprador de armamento e começando a meio que se firmar ali, né, como um produtor mais relevante nesse mercado aqui global, né, de mísseis e tudo mais, que é exatamente o caminho que a gente sempre defendeu aqui no canal, né? A gente precisa trazer para casa e criar as tecnologias aqui, começar a ter transferência de tecnologia como uma base mesmo, principalmente essas empresas que vêm de fora, né? Mas e vocês, pessoal, o que vocês acham disso tudo aqui, dessa disputa entre a MBDA, né, e os Emirados Árabes? Vocês acham que vai realmente fortalecer a indústria brasileira de defesa? Ou existe também algum risco aí do Brasil perder, né, o controle estratégico ali e tudo mais nesse processo? Bem, como já falei aqui no canal, acho que isso é super benéfico aqui para o Brasil, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado só, justamente, né, nas compras dessas empresas brasileiras, mas aqui é benéfico sim, de forma geral. Como eu sempre falo, né, pessoal, deixa suas opiniões aqui nos comentários. Eu vejo os comentários de vocês o máximo que eu consigo, pelo menos, né? Respondo lá, também dou like e tudo mais. Então, por favor, vão lá e comentem, né? Vocês movem aqui o canal. Fiquem ligados também, pessoal, que em breve eu vou estar lançando aqui um clube de membros aqui no canal, né? Com algumas playlistzinhas que eu vou criar e tudo mais de vídeos, né? De tier list. Então, qual é o melhor tanque para o Brasil, na minha opinião? Qual o melhor avião que a gente poderia ter ao lado do Reaper? Então, eu vou criar essas tier lists e eu vou atualizando vocês, né, com essa relação aos membros. Então, até o próximo vídeo.